segundo é para vocês não é permitido refeições comer aqui dentro do salão, tá bom? Lembrando sempre, o primeiro e o segundo banco, eles são para tratamento, então a gente pede para deixar livre para o tratamento. Essa primeira fileira, essa fileira aqui, e aquela fileira da outra ponta, para deixar livres para os médiums, tá? Agora eu vou pedir algumas doações. A gente ajuda várias famílias aqui, tem várias famílias assistidas nas casas. Se vocês puderem nos ajudar com doações de cestas básicas, ou se não puder a cesta básica, pode ser um alimento que tem em casa, que você pode trazer, que já vai ajudar muito. Também gostaríamos de pedir o nosso kit de higiene. Tem várias famílias que também são assistidas através dos kits de higiene. Nesse momento, a gente está precisando dos absorventes. Se vocês puderem colaborar, a gente fica muito grato a todos vocês. Nós temos também na casa o nosso coral. Tá? Eles acontecem no sábado, das 11 ao 12h50. Se alguém quiser participar, são todos muito bem-vindos. É só comparecer aqui no sábado, nesse horário. A casa também fornece diversos cursos. Se vocês tiverem interesse em algum curso da casa, só comparecer ali na livraria, que elas te passam todas as informações. Hoje nós teremos o sorteio do livro. Todo mundo está com um papelzinho, com uma numeração? Todo mundo pegou? Se alguém tiver sem, a gente pode pedir para o nosso amigo lá no fundo, o Gilberto, ele entrega, tá? Aí, no final, vocês aguardam só um pouquinho que a gente vai fazer o sorteio do livro. Hoje, no nosso trabalho, a nossa palestrante é a nossa querida amiga Alessandra, que vai, inclusive, falar do livro do mês, que é o livro Vida Futura. A prece de abertura vai ser feita pela Laura, a mensagem, o evangelho, vai ser lido pela Anitta, as vibrações pela Ana e a prece final pela Laurice. Tá? Um bom trabalho a todos. Boa noite a todos. Vamos cerrando os nossos olhos, sentando confortavelmente em nossos lugares, cerrando os olhos para que nós possamos, com mais intensidade, sentir a presença amorável da espiritualidade amiga que já está aqui junto de nós. E assim, neste ambiente bastante calmo, bastante amigo, nós vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que nós temos de estar aqui hoje, pela oportunidade da vida, pela oportunidade do aprendizado, que nós possamos, neste período que aqui nós estivermos, nós levar para nossas aprender e apreender. E levar para nossos lares, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para o nosso trabalho, todo o aprendizado de hoje. Vamos envolvendo também carinhosamente a nossa palestrante de hoje, a Alessandra, que ela possa trazer para a gente todo aquele aconchego, todo aquele aprendizado deste livro que vai ser sorteado no final. E já agradecemos pela oportunidade, então, da vida. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que possamos realmente aprender nesta noite. Que Deus esteja junto de nós. Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo. A fé e a caridade. Espírito protetor. Eu vos disse recentemente, mais queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre homem uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar a verdade e impulsos generosos entre as pessoas sem religião, mas
Essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta. Nada a não ser a fé poderá inspirar, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. O sempre melhor, José Carlos de Luca. Um princípio na vida que domínio de uma coisa leva a outra. Já reparou que coisas boas costumam acontecer a quem está atravessando a maré alta e que problemas geralmente visitam quem está na maré baixa? Se estiver doente, pense nas coisas boas que você fará quando recuperar a saúde. Se estiver desempregado, pense em você trabalhando alegremente. Se os negócios não andam bem, pense na prosperidade que lhe advirá logo mais. E não somente pense bem, faça algum bem a você mesmo. Um pequeno agrado, uma palavra de estímulo, a lembrança de todas as suas conquistas, a recordação de todos os obstáculos que você superou e gratidão por suas vitórias. Boa noite a todos, sejam sempre bem-vindos. Obrigada pela oportunidade do aprendizado, que cada vez que a gente sobe aqui é um aprendizado, né? Antes, porque a gente tem que estudar, tem que ler, tem que se informar, e é uma responsabilidade também, porque não adianta nada a gente falar e não aplicar na nossa vida, que é aquilo que é o mais difícil. As palavras, elas são fáceis, mas as nossas atitudes no dia a dia, elas têm que ser condizentes com aquilo que a gente fala. Então, a casa sempre nos proporciona isso e eu agradeço esse momento de aprendizado. Que nós possamos, juntos, compartilhar de tudo que esse livro tem a nos oferecer. Esse livro foi escrito por Roque Jacinto, chama Vida Futura. Quem nunca pensou no futuro? A gente sempre pensa, né? Para os nossos filhos, o que você vai ser quando crescer. Nós já pensamos o que seríamos quando crescêssemos, né? Mas esse livro ele vai além, né? Ele não vai só nessa vida aqui. Ele nos mostra ensinamentos para que nós possamos bem estar nessa vida amanhã e para que nós possamos estar bem melhor ainda na nossa vida futura. No Espiritismo, nós acreditamos que a vida não acaba ao final desta vida, e sim ela continua no plano espiritual. E ele vai nos dando várias diretrizes, várias cápsulas de como a gente pode nos melhorarmos para que nós possamos ter uma vida melhor. Roque Jacinto nasceu em Sorocaba, em 1928. Foi jornalista, contabilista, radialista, professor. Ele teve uma intensa vida profissional. Aos 11 anos, ele já escreveu o seu primeiro poema espírita. Ele viveu muito a doutrina espírita. Ele escreveu mais de 130 livros, dentre eles Vida Futura, que a gente vai estar falando hoje. E esse livro, ele é como se fosse, na contracapa dele diz, ele é como se ele fosse uma cartilha de como viver bem. São 61 capítulos, então é um livro que você não precisa ler ele direto. Você pode vir no índice dele, escolher um título de acordo com aquilo que você está se sentindo atraído naquele dia, como a fé, a paz, o mundo, a ação, reforma no mundo, vida atual, e ler. É um livro que dá para a gente ter na cabeceira. E à noite, antes de dormir, um capítulozinho, 4, 5 páginas, e já dá aquela força para a gente seguir adiante.
Eu vou falar sobre alguns pedacinhos de vários capítulos do livro que eu achei que são muito interessantes. Na contracapa tem um item que ele fala: você não é e nem será levado a experiências desnecessárias. As quedas são e serão a sua responsabilidade. Sempre que se afirmar esmagado por problemas, examine-se para encontrar os medicamentos justos. É uma frase tão pequena, mas que já tem tantos ensinamentos, né? Examine-se, olhe para você. Como você está? Cadê a sua reforma íntima? Aonde você está aplicando em você, nesses momentos de dificuldade, os ensinamentos de Jesus? O que você está fazendo para se melhorar? Já chega chegando. Né? E o que a gente faz nos momentos de desafio? Ou a gente se desespera, ou a gente fala: ai meu Deus, por que eu? Mas são nesses momentos que a gente é convidado pela espiritualidade, por Jesus, para colocar em prática todos os nossos ensinamentos. São nesses momentos de desafios que a gente tem que colocar à prova a nossa paciência, a nossa fé, a nossa perseverança, que são itens básicos para a gente poder entender por que aquilo está acontecendo, assimilar e tomar uma ação. Porque se você cair, como ele diz aqui, é a sua responsabilidade. Ação e reação. Ou você assume, vai atrás e resolve, ou você vai ser levado pela enxurrada embora. Então, assim, são pequenas frases, são pequenos conceitos, são muitos ensinamentos que ele nos coloca de uma maneira muito simples, mas que eles têm uma profundidade muito grande, quando a gente vai comparando cada frase com o Evangelho, cada frase com o Livro dos Espíritos, cada frase com as leis de Deus, as leis naturais, as leis dos homens. É muito bacana. Essa leitura, ela é muitíssimo rica. E quando a gente olha para o interior, o nosso interior, nesse momento, não só acreditar que Jesus está ali, ao nosso lado, mas que também que nós temos a capacidade para resolver aquilo que nos está sendo colocado. Né? A gente precisa ter o foco, precisa ter o Evangelho redivivo que está todo aqui na nossa mente, nas nossas atitudes. Deixando de lado o orgulho, deixando de lado a vaidade, procurando ajuda. Muitas vezes a gente não dá conta de resolver tudo. E tudo bem. A gente tem uma casa espírita que nos acolhe. Vamos procurar ajuda. Vamos fazer um tratamento de passe. Vamos assistir palestra. Vamos nos dispor a ler um livro, a ler o Evangelho, a fazer o Evangelho no lar, que é tão importante. Então, assim, a gente tem as ferramentas e precisa usá-las, né? Mas que adianta de tudo, como o próximo o item diz, se a sua vontade não for cristã. A sua vontade precisa ser cristã e poderá ser a poderosa alavanca que removerá todos os obstáculos, dando-lhe trânsito livre para um mundo melhor. Ou seja, você precisa ter a vontade para sair desse lugar comum, desse lugar que te incomoda, para seguir adiante. E ele cita, trânsito livre para um mundo melhor. É o que a doutrina nos prega, é o que a doutrina nos oferece, um mundo melhor pelo nosso conhecimento e pela aplicação de todos esses conhecimentos de Jesus conosco, voltando novamente pela nossa reforma íntima. Vamos nos melhorando para tentando entender e colocar mais vontade em tudo aquilo que a gente faz. Essa vontade de perseverar, essa vontade de seguir adiante, não importando quão grande é esse desafio. Cada um de nós dá conta daquilo que nos é colocado. Às vezes a gente pode ir lá, o fardo, nossa, é gigantesco demais, não vou dar conta. Vai. Porque se você não desse conta, Deus não estaria colocando ele ali para você. E é dali que você vai ter que aprender a dissecar tudo aquilo que tem no Evangelho. Cadê a sua fé?
Cadê a sua esperança? Cadê a caridade para consigo mesmo? Cadê o seu devotamento a Jesus? Cadê você aceitar, não só aceitar, mas aceitar verdadeiramente e arregaçar as mangas e sair atrás para resolver? Uma doença que acontece na família, você não vai ficar se lamentando. Você vai atrás, vai procurar um cuidado, vai procurar um médico, vai procurar rever o que você pode fazer consigo mesmo para que isso possa melhorar, para que isso possa sarar, vai procurar o auxílio espiritual também, que nós acreditamos que o auxílio espiritual, junto com o cuidado médico, transforma as nossas vidas, né? De acordo com aquilo que Jesus e com que Deus nos colocou como plano reencarnatório. Mas é necessário que nós tenhamos essa atitude, é necessário que a gente tenha essa vontade para seguir adiante. Porque, como eu disse, ficar parado não adianta. Essa fé que a gente tem, ela remove todas essas montanhas, mas ela precisa ser verdadeira. A gente não pode, nesses momentos, como é o próximo item que ele cita em um dos capítulos do livro, não permitir que os nossos lábios exprimam revolta, transmitindo mensagens de negação e desalento como que vida difícil, que vida amarga, que vida ingrata. O Evangelho tem um capítulo específico que diz bem sofrer e mal sofrer. O que adianta a gente sofrer reclamando? Não é melhor a gente sofrer tentando entender, porque vai aliviando o nosso fardo, vai aliviando a carga que aquele desafio tem sobre você, e você vai entendendo como que você pode contornar essa situação da melhor maneira possível. E você vai burilando a sua reforma íntima, junto com o Evangelho, junto com o auxílio da casa, junto com o auxílio da família, junto com o auxílio dos cursos, se você participa de algum curso. É tudo um somatório para você ter a bagagem necessária para viver uma vida futura boa. Mas você precisa ter essa boa vida agora no presente também, né? Já se preparando, já angariando todo esse conhecimento, se dedicando. A gente precisa se dedicar, nós nos dedicamos ao trabalho. Nós precisamos do trabalho material para a nossa sobrevivência. Nós nos dedicamos à nossa família, nós nos dedicamos a um esporte, aos amigos, e nós temos que ter também um tempo de dedicação à espiritualidade, ao nosso desenvolvimento espiritual, ao nosso desenvolvimento moral. Porque quando nós formos para a nossa vida, que é a verdadeira vida, a vida espiritual, tudo que nós construímos fica aqui. O que nós levamos conosco são os nossos entendimentos, os nossos conhecimentos, o amor, a fé, a caridade, todos esses sentimentos bons que nós construímos, e levamos também aquilo que, alguns sentimentos que ainda não conseguimos burilar, mas que com certeza numa próxima oportunidade de vida nós conseguiremos. Então a gente tem que ter sempre em mente a positividade. Não só aquela positividade de Poliana que tudo vai dar certo, mas vai dar certo sim porque eu vou trabalhar. Vai dar certo sim porque eu vou atrás. E se não for da maneira como eu imaginei, é da maneira como Jesus traçou para mim, para você, que fosse o melhor. E aí entra o lado da outra aceitação. Se não for aquilo que nós gostaríamos que tivesse acontecido, mas foi o que aconteceu para o nosso melhor desenvolvimento. Foi tudo diferente daquilo que eu planejei com Jesus. Mas será que era o melhor para você? Será que era o melhor para quem estava à sua volta? Talvez não. Talvez essa nossa aceitação sobre o caminho que Jesus nos traçou, nós acolhermos sem maldizer, sem revolta, com amor e com profunda vontade de entender, isso vai facilitar a vida de todo mundo, principalmente a sua, a nossa, que é o verdadeiro entendimento daquilo que está acontecendo. A gente não precisa ficar se perguntando por que eu, Senhor? Por que não eu? Somos todos iguais perante Deus, perante Jesus. E por que não conosco acontecer? A gente tem que ter a vontade, o Evangelho, a perseverança
de seguir adiante. Ele continua com uma outra frase: contenha o verbo agressivo, o braço agressivo, a visão entenebrecida, os passos transviados. Renove-se pelo estudo, pelo aprendizado, pela doação a você, pela doação a alguém que precisa de você. Às vezes a gente está com a cabeça tão assim focada em determinadas coisas que a gente não vê alguém que está precisando tanto da nossa ajuda. E se a gente desviar o foco do nosso desafio para aquela pessoa que está do nosso lado, portas se abrem, janelas se abrem. A gente vai estar doando o nosso amor àquele que está precisando, vai estar ganhando um novo foco para tudo aquilo que a gente precisa desenvolver, e ao mesmo tempo vai estar praticando a caridade, vai estar praticando o amor, vai estar praticando as atitudes que Jesus praticava enquanto esteve aqui. E o nosso maior objetivo como encarnados é um dia chegar à angelitude de Jesus. É um dia chegar próximo de tudo aquilo que ele fazia desinteressadamente por nós e que ainda faz. E que ainda faz por todos nós que estamos aqui. Nenhuma ovelha do rebanho dele fica desgarrada. Nenhum de nós fica desgarrado. Mas a gente precisa dar essa oportunidade para aqueles que estão ao nosso lado também aprenderem. E nós mais ainda. Porque cada vez que a gente tem esse ato de doação de nós mesmos, a gente recebe tanto em troca. Tanto amor, tanta vontade, tanto... É uma renovação do nosso espírito. Né? Quando a gente aprende e passa, a mesma coisa quando a gente tem filhos pequenos. Os primeiros passos que eles dão, a gente fica tão feliz. É assim que Jesus fica feliz por nós também. Quando nós nos mostramos que estamos de acordo com as suas leis, de acordo com os seus ensinamentos, que Ele pode contar conosco e que aqueles que estão ao nosso lado também podem contar conosco. Seguindo, ele diz, é hora da renovação, seja grato, valorizando a própria vida. Quando a gente lembra de agradecer algo bom que nos acontece, a gente lembra de pedir. Mas a gente lembra de agradecer? É bom lembrar, né? A gratidão, ela é tão boa para o nosso coração, ela é tão boa para o nosso corpo físico também, né? Quando a gente está imbuído de bons sentimentos, a gente pode fazer um paralelo no momento do passe. Quando a gente está aqui com a luz apagada, tendo a vibração, aquela música ao fundo, o médium vem, aplica o passe em cada um de vocês, não é uma energia boa, não é uma energia de revigorante, é uma energia que fala assim, nossa, valeu a pena eu estar aqui. Né? Eu tive um dia complicado, mas eu estou aqui. Eu estou recebendo essa energia da espiritualidade. A espiritualidade está feliz. Então, é nesses pedacinhos de momentos bons que a gente tem que se apegar para a gente seguir adiante, agradecendo. Agradecendo todos os instantes, tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que precisa acontecer para a gente. Num outro capítulo que ele diz aqui, é sobre o noticiário. Vemos noticiários na TV, a gente abre o celular, é noticiário, a gente abre a TV, é noticiário, a gente abre o computador, é noticiário. Quantas notícias boas e quantas notícias catastróficas aparecem? A maior parte delas são catastróficas, né? Porque acho que vende mais a catástrofe do que a bondade. E, querendo ou não, a gente acaba se envolvendo nessas notícias catastróficas, né? A gente fica condoído se acontece um terremoto, se acontece alguma coisa ruim com outras pessoas, uma guerra. Mas, depois disso, vem aquela sensação estranha, né, de impotência, de não poder fazer nada. Mas a gente pode vibrar. A gente pode quebrar essa sensação ruim que essas notícias catastróficas nos trazem, converter em energia boa para aquelas pessoas que realmente necessitam. Não para quem eventualmente está trazendo a notícia de uma forma, às vezes até meio grotesca, né? Sem respeito àqueles que estão sofrendo. Mas a gente pode transformar isso numa vibração boa, numa vibração de que Jesus, a espiritualidade, acolha todos aqueles que estão ali naquele momento de dificuldade, que possa lhes dar a fé, a vontade de seguir adiante.
eu estou sendo caritativa nesse momento. Eu não posso estar ali presencialmente fazendo alguma coisa, mas eu posso dar a minha vibração de paz, a minha vibração de amor, né? A minha vibração. E eu não posso entrar na vibração de quem está dando a notícia, às vezes até com uma certa ironia, às vezes até, nossa, olha, aconteceu. Não, eu não posso, porque ali tem a lei de ação e reação. Eu vibro conforme aquilo que eu estou sintonizado. Se eu estou sintonizado de uma forma que não é ok, os irmãos espirituais que não são ok vão estar do meu lado. Ao passo que se eu vibro de uma forma positiva, proativa, com vontade, como Jesus, eu vou estar atraindo a boa espiritualidade. Né? Eles vão estar junto comigo, mandando essas emanações. E quando a gente está desse outro lado, vibrando negativamente, atraindo essa espiritualidade que ainda não encontrou o seu desenvolvimento moral e espiritual, isso traz uma energia pesada para a gente, traz uma energia negativa. E aí, a gente se lembra de um outro pedacinho do Evangelho: orai e vigiai. Orai e vigiai constantemente. Vigiai e orai sempre. Se a gente tem essas pequenas frases guardadas aqui na nossa mente, a gente consegue desenvolver as coisas de uma maneira tão melhor, fazendo com que a nossa vida futura seja muito melhor. E não só a nossa, mas a de todos aqueles que estão ao nosso redor. Em todos os instantes, sempre nos cabe lembrar de Jesus. O que ele faria nesse momento? O que ele faria? Posso eu fazer? Sim, pode. Pode fazer. Com fé, com perseverança, com vontade, com amor. Com caridade, com disciplina. Disciplina, disciplina. Como sempre dizia Chico. Com a nossa disciplina, com a nossa caridade, com o nosso amor ao próximo, a gente está apto a transformar a nossa vida atual numa vida melhor. A gente está apto a transformar a nossa vida futura numa vida melhor. E assim, essa energia vai se espargindo por todos aqueles que estão ao nosso lado e tudo vai melhorando. A gente tem que ter a certeza de que se o mal se compraz na maldade, nós, no bem, nos comprazeremos pela bondade de Jesus, pelos seus ensinamentos e, sobretudo, pelo seu Evangelho. Que nós possamos ler esse livro. Ele é muito, muito agradável, é uma leitura muito leve, é uma leitura assim que é dinâmica, vale ter como livro de cabeceira. Ele está com desconto de 20% na livraria durante todo esse mês de agosto. O sortudo que ganha o livro hoje não vai precisar comprar, mas eu realmente indico que vocês comprem não só o livro deste mês, mas todos os livros que a gente faz as palestras na primeira semana do mês corrente. Eles são muito bacanas, todos eles são escolhidos pela diretoria de doutrina, para que nós possamos sempre nos melhorarmos como pessoas, como cristãos, como espíritas. Que Jesus continue nos abençoando e muito obrigada pelo espaço de palavra. Nesse instante, vamos fechando os nossos olhos, agradecendo pela oportunidade da palestra, dos ensinamentos que recebemos nesta noite, para que possamos levar para casa, refletir e começar a agir de forma diferente. E assim, sentindo essa tranquilidade, essa paz, esse envolvimento com o mais alto, os nossos médiuns já preparados se postarão à frente e nós iniciaremos o momento do passe. Sentindo toda essa energia do mais alto a envolver o nosso corpo físico, equilibrando as nossas células, reabastecendo o nosso sistema nervoso. E essa luz intensa que envolve o nosso corpo físico vai iluminando o nosso centro de força coronário, abrindo a nossa mente, o nosso centro de força, fazendo essa ligação com toda essa espiritualidade maior.
E essa luz intensa vai descendo, envolvendo o nosso centro de força frontal, responsável pelos nossos pensamentos, para que a cada dia possamos ter pensamentos de amor, de paz, de esperança. E assim essa luz continua descendo, envolvendo o nosso centro de força laríngeo, responsável pela nossa fala, para que possamos ter sempre palavras de estímulo, palavras alegres e benéficas ao nosso próximo. Essa luz intensa continua envolvendo os nossos centros de força, envolvendo agora o nosso cardíaco, esse centro de força responsável pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, descendo um pouco mais até o nosso centro de força gástrico, esplênico, envolvendo de luzes intensas que vão trazendo tudo aquilo que necessitamos nesta noite. Descendo um pouco mais até o nosso genésico. Essa luz continua envolvendo-nos de amor e continua assim envolvendo os nossos centros de força e vai descendo pelas nossas pernas, envolvendo as solas dos nossos pés, subindo até o nosso centro de força básico, iluminando o nosso básico e assim vai subindo, iluminando toda a nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra. E essa luz vai se fechando novamente no nosso coronário, formando um círculo de paz, de harmonia. E assim nós vamos nos sentindo muito melhores do que quando aqui adentramos, sentindo que recebemos tudo aquilo que necessitávamos para a nossa semana. E agora, vamos direcionando os nossos pensamentos até os nossos lares, onde abrimos as portas, as janelas, e essa mesma luz intensa que vem do mais alto envolve todo o nosso lar. Envolve o nosso lar de paz, de bons pensamentos, de alegria, de muita harmonia, de muito amor, que envolve também todos os nossos familiares, que nesse instante também vão recebendo a paz, a harmonia e a tranquilidade. Agora que recebemos tudo aquilo que viemos buscar, vamos vibrar o que temos de melhor, envolvendo e vibrando pelo nosso planeta. Esse planeta azul, esse planeta que tem como governador o nosso Mestre Jesus, envolvendo todos os países, em especial aqueles que se encontram em guerras, vibrando por todos os dirigentes, para que possam ter na luz do Mestre as leis para o equilíbrio e para a evolução do nosso planeta. Vamos vibrando para que o Evangelho do nosso Mestre seja norma de conduta em todos os lares, vibrando para que todas as religiões se entendam fraternalmente e que o nosso planeta, a cada dia, evolua mais. Vamos vibrando também pelo nosso país, pela nossa pátria, o Brasil, a luz do amor, a luz da paz, da tolerância, vibrando por todos os dirigentes, para que se entendam como irmãos. Vamos vibrando também pelo nosso estado, pela nossa cidade, por todos os bairros da nossa cidade e por todos aqueles que sofrem. Que essa luz intensa possa chegar, trazendo a paz, o amparo, o auxílio a todos aqueles que necessitam de uma palavra amiga, de uma mão amiga, do alimento. Vamos vibrando muita luz
envolvendo o nosso país. E assim vamos retornando aqui ao Paz e Amor, esse pequeno e belo recanto que nos acolhe a todos os instantes, vibrando por essa casa bendita e por todos os trabalhadores da casa, vibrando por todos os dirigentes, pela presidência, pela diretoria de doutrina e por todos aqueles que vêm aqui pedir o auxílio ou vêm para o estudo, que tem essa casa dentro do coração. Vibrando muita luz também a envolver a nossa casa Caspage, a Crepade, muito amor envolvendo as nossas casas co-irmãs. Vamos também doar e vibrar energias para as nossas urnas com os nomes dos nossos queridos, tanto encarnados como desencarnados, que vão sendo envolvidos pelo amor do Cristo. E assim, vamos direcionando os nossos pensamentos ao Dr. Bezerra de Menezes e a todos os médicos, químicos, biólogos dessa espiritualidade maior, que trazem da natureza o lenitivo necessário, que serão colocados nas nossas garrafinhas. Se não as trouxermos, vamos pensar nos nossos filtros, nos nossos vasilhames em casa, que ali também será colocado tudo aquilo que necessitamos. Ao ingerir dessa água, vamos nos ligando aqui ao Paz e Amor, nos ligando ao nosso mentor e aos mentores desta casa, tomando esse lenitivo que nos fará melhor, nos tornando assim, cada dia, mais felizes, mais em paz e tranquilos, sentindo toda essa energia que vem dessa espiritualidade amiga, que nos dá tanto a todos os instantes. Vamos sempre fazendo o melhor que possamos ao nosso próximo. E como foi bem dito aqui na palestra, que ao lidarmos ou vermos qualquer notícia que nos faça sentir uma tristeza, sentir o terror, que seja, que possamos elevar o pensamento e fazer uma prece para que haja energias salutares, energias de paz, de amor a todos esses irmãos. E assim, vamos a cada instante sentirmos melhores, amparados, fortalecidos nesta casa. Esta casa de amor, esta casa de paz. Vamos assim encerrando as nossas vibrações e vamos para a prece final, com a graça do nosso Pai, que assim seja. Envolvidos por todas essas energias de amor, de paz, que acalentaram o nosso coração nessa noite, vamos agradecendo a Deus Pai, a Jesus nosso Mestre, e toda essa espiritualidade amiga que aqui nos envolveu, nos proporcionou ouvir todas essas palavras de carinho, de conforto, que elas possam, Senhor da vida, permanecer conosco durante toda essa semana, que nos envolve de volta aos nossos lares, que essas energias amoráveis nos reabasteçam durante toda essa semana, para que possamos pôr em prática, na medida do possível, todo o aprendizado dessa noite.
e que a tua luz esteja sempre sendo o nosso farol, nosso guia, nos fortalecendo em todas as nossas necessidades, Senhor. E que na próxima semana possamos estar aqui novamente reunidos para mais um reabastecimento das energias do teu amor, da tua paz, da tua luz. Que assim seja, Senhor, com a graça de Deus. Pedir mais um minutinho da atenção de vocês. Vamos fazer agora o sorteio do livro. De luz, paz e amor em Jesus.